Metrópole Entrevista. Meu amigo doutor Eduardo Café, urologista, não é presidente da Associação Brasileira de Urologia, Café? Ainda é? Sou. Não sou não. O presidente atual é o colega Augusto Moderno. Eu faço parte da Escola Superior de Urologia. Como é que tá esse áudio dele aí? É um órgão científico da sociedade brasileira. Pronto. Vem cá, eu tomei um susto, bicho, quando eu vi amputação de pênis cresce 1.604% no Brasil. E aí eu fui ver os sintomas. Loucura, né? Não, eu fiquei preocupado, porque são sintomas que, na maioria dos casos, os homens sentem. Queria que você explicasse isso aí, amputação de pênis, doutor Eduardo Café. Essa é uma campanha que a sociedade brasileira tem empenhado nesse mês, por conta desses números realmente são muito tristes. A gente tem aqui um aumento e que é totalmente preventível a gente imaginar que a doença, as mutações são por câncer, né? E esse câncer ele está associado a hábitos socioeconômicos, pessoas pobres com pouco acesso à limpeza, à higiene, a cuidados básicos de saúde e que não tem acesso muitas vezes a um atendimento com o urologista quando surge uma pequena lesão. E, enfim, a gente imaginar que esse câncer ele acaba levando a uma mutilação, né? Uma coisa tremenda de amputação peniana, e isso acontece diariamente no Brasil. E como é que se cura isso? Como é que se previne a amputação do pênis? Porque... E depois eu vou querer saber psicologicamente como é que o homem fica, né, doutor Café? Deve ser terrível. É uma coisa inimaginável, né? Inacreditável. A gente pensar nessa situação. A amputação é o tratamento quando você tem um câncer de pênis invasivo. Então, na verdade, você começa com uma pequena lesão no pênis, eventualmente uma verruga no HPV que pode se transformar num carcinoma, ou eventualmente uma úlcera num paciente que, na maioria das vezes, tem uma fimose. Então, aí começa o grande alerta. Se a gente pegar pessoas que têm fimose versus quem não tem, a incidência do câncer de pênis é 16 vezes maior nas pessoas que têm fimose. Olha isso. Então, a fimose é um fator de risco. Menor para aquele e um fator de risco simples de ser resolvido. Se uma política pública interessada em resolver isso, é fácil. A gente está agora tentando fazer um mutirão pela sociedade brasileira, incentivando um mutirão de postectomias, né, que é a cirurgia de circuncisão, para tirar o excesso de pele, e isso é capaz de prevenir a imensa maioria dos cânceres de pênis. Então, uma medida simples e efetiva, mas, infelizmente, a nossa população não tem acesso regularmente a esse tipo de procedimento e, muitas vezes, você fica com um pênis que a pele encobre a cabeça, a glande, e o tumor surge e ele não vê. Então, vai se desenvolvendo e ele não sabe que tem o tumor. E, muitas vezes, a gente já recebe esses pacientes com um tumor volumoso, já avançado, muitas vezes incurável, muitas vezes onde a amputação sequer mais é capaz de resolver. Então, pacientes morrem decorrente do câncer avançado, que poderia ter sido, não ter se desenvolvido se ele tivesse submetido a uma cirurgia de fimose 20 anos antes. Então, a amputação é, sim, o tratamento final do câncer de pênis que se desenvolve em pessoas que têm uma limpeza, uma higiene inadequada, faz inflamações recorrentes, e isso acaba, ao longo dos anos, fazendo com que se desenvolva o câncer. Agora, meu querido Eduardo Café, grande urologista, conversando com a gente, quando você fala em fimose está muito ligada à adolescência, né? Pessoas de 15, Exato. 14, 12 anos de idade. Então, tem uma incidência grande de amputação do pênis nessas pessoas ou posteriormente isso vai acontecer?
Exatamente, posteriormente, Zé. A fimose que não foi tratada na adolescência, que muitas vezes ela não causa sintomas, as pessoas se acostumam com aquela situação de não conseguirem expor o pênis, e as inflamações recorrentes vão causando essas alterações pouco a pouco, e ao final de 20, 30, 40 anos depois é que vai surgir a lesão. Por isso que você não deve deixar de fazer uma cirurgia de postectomia se ela, de fato, é necessária. Isso não significa que todas as pessoas precisam tirar a pele, mas aqueles que têm uma dificuldade ou uma incapacidade de fazer uma boa higiene do pênis, esses precisam procurar um urologista e provavelmente vão se beneficiar de fazer a retirada da pele, a cirurgia da correção da fimose. E esses que não fazem isso é que estarão sob risco de desenvolver câncer aos 50, 60 anos de idade. Então, não é uma doença que atinge o jovem particularmente, mas ela certamente se inicia pelos hábitos e pelas atitudes dessa fase da vida. A notícia do câncer em qualquer parte do corpo, ela já é preocupante. Já existe um princípio de queda da imunidade, da depressão. Imagine quando você dá a notícia psicologicamente para o paciente que vai amputar o pênis dele. Como é que ele vai sobreviver daí para frente para fazer xixi, para ir ao banheiro? Como é que é feito isso aí tudo pós amputação do pênis? A amputação ela pode ser uma coisa muito drástica, como uma amputação total do pênis, que é requerida quando você tem uma doença mais avançada ou quando você tem um tumor que acomete boa parte do pênis, não dá para você preservar um coto suficiente. Então você tira tudo. Imagine um paciente que fica absolutamente sem nada na frente. Então, eventualmente só com os testículos. Em alguns casos você tem que fazer a emasculação, tirar inclusive a bolsa, os testículos. Mas na maioria dos casos, as lesões elas estão mais na ponta do pênis. E em casos iniciais, você consegue fazer uma cirurgia, apenas a fimose pode resolver alguns casos, outros casos você faz amputações parciais. Na maioria das vezes, as amputações são parciais. Então, tem a amputação total e a parcial. A parcial é uma mutilação que você perde, eventualmente, parte da glande ou a glande completa, mas permanece um coto de pênis com a uretra na ponta. Então, você tem um paciente que consegue ali urinar espontaneamente. Ele pode fazer a sua micção, ele consegue ter ereções. É importante que se diga que esse coto que fica, ele é um coto funcional. Se ele tinha capacidade de ereção antes, ele permanecerá com ereção depois, apenas com um pênis de tamanho reduzido e sem glande. Então, é possível, sim, o paciente ter vida sexual ativa, e o nosso tratamento, o papel da gente é sempre tentar preservar o máximo de pênis. Então, a gente tem técnicas para poder preservar, para evitar a amputação, mas, infelizmente, os casos em que o tumor é mais invasivo, que acomete uma extensão maior do pênis, não sobra alternativa senão ser a secção e a remoção de parte do pênis ou o pênis removido completamente. Isso é, como você falou, é um trauma. Para falar isso com o paciente não é fácil. E você tem que conversar, muitas vezes a gente envolve psicólogo no acompanhamento multidisciplinar, a gente envolve, em alguns casos, a gente tem que fazer tratamento complementar com radioterapia, quimioterapia, enfim. A amputação é parte de um tratamento que pode ser o único tratamento, mas em casos onde o tumor já saiu do pênis, atinge os gânglios que estão na região inguinal, e a partir daí a doença pode se tornar incurável. E aí a amputação nem sempre mais vai ser uma solução. É uma doença grave que, se você pegar as estatísticas, ela é infrequente, é rara, muito rara em países desenvolvidos, exatamente por conta dessa facilidade de acesso de hábitos socioeconômicos. Então, é uma doença muito associada a países que estão em desenvolvimento, com acesso, muitas vezes, irregular à saúde, ao urologista, a hábitos de higiene. E a fimose é uma forma preventiva. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia ela tem se empenhado, e esse mês ela tem feito uma campanha de conscientização sobre esse tema,
porque é algo que tem uma forma simples de prevenir e que é importante que a sociedade, os pacientes, as entidades públicas, o próprio setor público encare isso e ajude a fazer e mudar essa realidade, que é uma realidade ainda muito triste no Brasil. Você como médico, eu estou entrevistando o doutor Eduardo Café, urologista. Você como médico já teve de frente com essa triste realidade, meu querido doutor Eduardo Café? Infelizmente, sim, muitas vezes. Eu faço parte, coordeno um grupo de uro-oncologia, assim, tem um ambulatório de câncer aqui no Santa Isabel. O Santa Isabel é um centro de referência em oncologia, atende pacientes do SUS. Há 20 anos eu tenho um ambulatório só dedicado a pacientes oncológicos do SUS, que infelizmente ainda todos os anos e sempre tem pacientes com câncer de pênis sendo encaminhados, admitidos e muitas vezes amputados. Então é uma realidade do dia a dia do urologista que lida com câncer, e é uma realidade de vários serviços no estado, é uma realidade de muitos centros no Norte e Nordeste, tem uma prevalência maior, né? Aqui, apesar de em números absolutos, o Sudeste, por conta de São Paulo, tem mais casos, mas muitos desses casos são de pacientes oriundos do Norte e Nordeste. Então, são 1.700 casos diagnosticados no último ano. Imagine que isso aí significa que todo dia tem 3, 4 pacientes, 5 pacientes sendo amputados no Brasil. Então, isso é triste. Na Bahia, os dados do DataSUS, se eu não me engano, são 140 casos. Então, a cada 3 dias teria um paciente sendo amputado aqui. E a gente, no Santa Isabel, faz parte desse grupo de pessoas que são dedicadas a câncer, e a gente tem, infelizmente, contato e trata e faz essas cirurgias aqui também. Mudando um pouquinho de assunto, só para não perder o costume, já está terminando o programa. Você como médico aí no Hospital Santa Isabel, você sente que a Covid ela está aumentando assustadoramente? O que a gente vê aí é motivo de pânico, porque, aliás, você falou, não foi, Camila, o número de mortes aí, 63 mortes na Bahia, 64 mortes na Bahia, 1.100 mortes no Brasil. Na sua avaliação como médico, a Covid, ela vai chegar no pico agora, bem próximo, e vai cair? Dentro do Hospital Santa Isabel, você sente o que aí dentro, em relação à Covid? Minha impressão é essa mesmo. O Santa Isabel, ele participou ativamente da pandemia no auge. Nós chegamos a ter aqui, das 7 UTIs, 4 dedicadas à Covid. Hoje a gente tem apenas uma. A gente tem um número muito menor de pacientes graves, felizmente. De fato, essa forma dos pacientes vacinados e que tem uma frequência muito grande, né, de pacientes. Então, desse total de muito grande, um número pequeno, felizmente, mas significativo, se desenvolve de uma forma mais grave, e aí a gente vê isso. Mas na imensa maioria dos casos a gente tem visto doentes saindo com um tempo de internação curto, sem necessidade de medidas mais invasivas, de insuficiência respiratória, como foi no ano passado, em 2020, quando a gente teve as outras variantes com a agressividade, uma letalidade muito maior. Então, sim, temos uma frequência de pacientes sendo atendidos, mas felizmente não tem mudado, não tem dificultado a gente dar seguimento nas outras doenças. Isso é sempre importante. O câncer de pênis, se você olhar, apesar desses 1.600 de aumento de amputação, em 2020 houve um número menor de casos, 2020 e 2021. Isso certamente tem a ver com a pandemia. Então, o câncer de pênis é mais uma das vítimas, né, da pandemia e do acesso limitado à saúde que foi necessário por conta da pandemia. Mas, felizmente, a gente está vivendo uma situação de muito menor gravidade, e que a necessidade de otimização dos recursos do hospital ela não está tão direcionada, ela está podendo ser
direcionada para o atendimento das outras doenças e seguindo. A gente não tem mudado, a gente tem conseguido tratar regularmente todos os outros doentes, todas as outras situações que não seja apenas o Covid. Meu querido Café do Santa Isabel, quem está aí é o meu querido Zé Antônio, né? Que foi secretário de saúde do município. Não é ele? Nosso provedor. Não é provedor ele? Exato. Ele já foi provedor, está de volta, trabalhando bastante aqui e é um provedor muito, muito ativo, tem uma experiência e um conhecimento muito grande da saúde, desde como foi secretário de Estado, secretário de município, e ex-provedor que está de volta aqui para ajudar a gente aqui a seguir, fazer o nosso trabalho. Ah, bacana. Vou querer marcar uma entrevista com ele aí também. Zé Antônio já entrevistei muitas vezes, muitas vezes. Um abração para você, Café. E os maristas, Café? Tem saudades maristas? Bastante. Meus amigos, minha relação, minha convivência nunca se afastou do marista. Você sabe bem disso. O marista, a gente saiu de lá, mas o marista não saiu da gente, não. Um abraço, Coffee. Tchau, tchau, querido. Um abraço, obrigado, Zé. Um abraço a todos. Valeu.